Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar então a nossa aula de número 1, tá? Do Remind de máquinas assíncronas, tá? Na verdade, o termo máquinas assíncronas ele é usado quase com sinônimo aí de máquinas de indução, tá? Então, o que a gente vai focar aqui nessa aula é basicamente na máquina de indução. Bom, então essa aula 1 aqui a gente vai focar nos fundamentos, tá bom? Nos fundamentos de máquinas de indução, né? Também conhecidos aí como MIT, motor de indução trifásico, tá? Ah, então quer dizer que o motor de indução monofásico não é um motor assíncrono? É sim. É porque aqui o intuito do Remind é focar naquilo que cai na prova, tá? A prova, basicamente, o que cai aí são máquinas de indução trifásica. Então, eu não vou falar aqui sobre motores de indução, tá ok? Bom, então vamos lá, vamos conhecer aqui as partes principais desse motor, tá bom? Essa primeira parte aqui, em azul, tá bom? Isso aqui é onde a gente fala que é a armadura do motor, né? Na verdade, o estator do motor. Essa parte aqui é a parte fixa, né? Aqui a gente parafusa o motor, fixa ele em alguma estrutura aqui, ó, através desses vãos. E aqui tem uma série de enrolamentos, tá? E a gente conecta o motor externamente aqui pelos seus cabos. Aqui está representado de preto aqui. Então, isso aqui é a conexão externa, tá? Então, quando eu estiver falando de armadura ou de estator, basicamente são as mesmas coisas aqui, tá bom? Então, aqui, ó, através desse cabo, a gente liga uma tensão alternada, né? E essa tensão alternada, ela vai produzir um campo magnético girante aqui dentro, tá bom? E como que esses enrolamentos aqui podem estar ligados? Eles podem estar conectados tanto em delta quanto em estrela. Um ponto importante, tá? Causa muita dúvida aí no pessoal no momento que vai fazer as provas, é aquela tensão que é dada, ela é de fase ou ela é de linha? Aquela tensão na prova, um motor de indução trifásico é conectado a uma tensão aí de 380 volts. Esse 380 volts, ele é de linha ou ele é por fase, né? Um exemplo aqui. Essa tensão aqui, tá? Que foi dada, que é dada nos exercícios, sempre é uma tensão de linha, tá bom? Sempre é tensão de linha. Quando for uma tensão de fase, ele deixa explícito, ele lá no caput da questão, deixa explícito, tá? Que é uma tensão de fase. Todos os outros casos são tensão de linha, tá bom? Independente se o motor está conectado em estrela ou em delta. Sempre considere tensão de linha, tá? Bom, temos aqui então, nessa parte que eu já falei, que é o estator, né, ou armadura, e temos aqui o que a gente chama de rotor, né, e aqui o eixo do rotor, tá? Na verdade, esse eixo aqui, ó, ele não tem nada conectado a ele, tá bom? Ele é conectado aqui dentro, tá? Através de mancais, tá bom? E não existe nenhuma conexão elétrica, tá? A princípio, com esse rotor. Existe uma exceção que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas não existe nenhuma conexão elétrica aqui, tá? Não tem, por exemplo, igual lá na máquina CC, que a gente tem que conectar aqui através de buchas, né? Para criar um campo, a gente tem que conectar aqui. Então, isso aqui não tem nada conectado, tá? Por isso que ele é chamado de motor de indução. Por quê? Porque esse campo girante aqui, ele vai induzir nessa bobina aqui, então isso aqui é conectado em forma de uma bobina, tá? Esse campo vai atravessar essa bobina e, por vez, vai induzir uma tensão aqui, tá? Essas bobinas aqui, ó, essas barras, elas são curto-circuitadas aqui, ó, através de anéis, tá? Na verdade, essas barras aqui também são chamadas de rotor em gaiola de esquilos, eu vou falar isso um pouco mais adiante. E por estar induzindo aqui um campo magnético, uma tensão, haverá corrente aqui por esse rotor.
tá? E essa tensão induzida aqui nessas barras vai produzir um campo magnético que vai tentar acompanhar aqui o campo girante, tá? Aqui do rotor. E por tentar sempre estar acompanhando, ele vai estar ligeiramente defasado, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Então aqui a gente poderia dizer que a gente tem aqui o nosso estator, tá? Não ficou muito legal, mas... E aqui, internamente, a gente tem o rotor, tá? Então, surge aqui um campo girante, tá bom? Esse campo girante, ele é feito através de... a tensão tem que ser alternada, claro, né? E os polos estão defasados em 120 graus, então é uma combinação do tempo com a geometria do motor, tá? De como esses polos, de forma que, à medida que o tempo vai passando, a visão que o campo aqui dentro é que ele está girando dessa forma. A indução aqui dessa tensão no rotor vai produzir um campo girante também no mesmo sentido, tá? Só que este campo girante ele vai estar sempre defasado, sempre vai estar defasado desse outro campo girante. Então, o campo girante ele está sempre a uma velocidade maior do que o campo induzido aqui, tá? No rotor. Então, por isso que ele chama de motor a indução, tá ok? E essa diferença aqui é o que a gente chama de escorregamento, tá bom? Bom, eu falei basicamente aqui sobre esse rotor, tá? Gaiola de esquilo, que ele é um rotor de barras, né, curto-circuitadas, tá? Existem dois tipos de rotores, tá bom? Só para a gente já começar a entender essas diferenças. Bom, aqui estão os dois tipos de rotor, tá? Esse rotor aqui é o que a gente conhece por gaiola de esquilo, tá? É o mais comum, tá bom? Esse gaiola de esquilo é o rotor mais comum porque ele é mais barato, é o motor mais convencional. Ele é feito de barras aqui de um material condutor, curtos-circuitados nas extremidades aqui, tá? Então a corrente passa aqui por essas barras, né? Que é basicamente esse esquemático aqui. Mas existe um outro motor, tá? Que nos permite algum controle a mais, assim, principalmente no momento da partida, né, que é quando a gente conecta resistores ao rotor, né, para deslocar a curva. A gente vai falar isso em aulas posteriores, que é esse aqui que a gente chama de motor de rotor bobinado, tá? E o que seria? Por que ele é um rotor bobinado? Porque são vários fios aqui de cobre mesmo, tá bom? Que formam uma bobina, tá? E observem que aqui a gente tem uns conectores externos. E é através desses conectores externos que a gente pode acessar aqui esse rotor, né? Através de conexões, tá? Então tem que ter umas buchas aqui, tá? Semelhantes àquelas que a gente viu lá na máquina CC. E a gente pode conectar aqui resistências, tá? Para a gente deslocar, né, a curva de torque deste motor, tá? Para onde o máximo torque ali acontece. Então, essa conexão aqui, dessa forma, só é possível no motor de rotor abobinado, no rotor bobinado. Ele não é possível aqui nesse rotor de gaiola de esquilo, tá bom? Então, basicamente, aqui esses são os dois tipos de rotores que a gente tem, e o estator ou armadura, tá? É basicamente a mesma, tá bom? Bom, falando um pouquinho agora, a gente das equações principais aí dos motores, a gente tem o que a gente chama de velocidade, tá? Síncrona. De velocidade síncrona. E o que é essa velocidade síncrona? Geralmente a gente representa essa velocidade síncrona por ômega-s ou ns, tá bom? Essas duas letras aí são comuns, tá? Então deixa eu... elas querem geralmente dizer a mesma coisa. Existem livros que trazem essa forma de representar, ela é implícita para a gente falar em radianos por segundo, e esse forma N aqui é implícito que é em RPM, tá? Mas basicamente querem dizer a mesma coisa. E como que a gente calcula então essa velocidade síncrona de um motor, tá? A velocidade síncrona desse motor aqui, ele é dado por uma equação bem simples, que é uma constante que vale 120 vezes a frequência da rede, tá bom? Dividido pelo número de polos aqui, tá? Na verdade, não é o número de polos, é o número de par de polos. Isso é importante ter essa noção, porque eu já vi equações, por exemplo,
tá? Que trazem aqui um 2 aqui embaixo, que aí essa equação ela quer dizer que aqui é o número de polos. Lembrando que o número de polos é sempre um número par, tá? Não existe motor com três polos, 5 polos. O número de par de polos é sempre um número par, tá bom? Então, os motores mais comuns aí, ele tem aí uns motores de 2 polos, tá? 2 pares de polos. O motor mais comum, talvez, o de 4 pares de polos e o motor com 6 pares de polos. Tá? Então, para a gente calcular aqui, por exemplo, a nossa rede aqui no Brasil, basicamente é 60 Hz, né, em todas as regiões do país, e a gente tem geralmente em alguns outros lugares do mundo 50 Hz, mas aqui no Brasil a gente trabalha com 60. Então, a velocidade síncrona seria 120 vezes 60 dividido por 4, por exemplo. Então, isso aqui daria em 1.800 RPM. Então, essa equação que eu trouxe para vocês aqui, ela dá esse valor aqui em RPM, que é o mais comum de nós trabalharmos, tá bom? Para transformar isso aqui para radianos por segundo, por exemplo, radianos por segundo, basta eu pegar esse 1.800, né, RPM, e multiplicar isso aqui por 2π sobre 60. Então, isso aqui vai dar 60 radianos por segundo, tá bom? Então, essa aqui é a velocidade de sincronismo. Existe um conceito muito importante, tá, que faz toda a diferença, tá, nesse estudo aí de máquinas de indução, tá bom? Que é o conceito de escorregamento. Esse escorregamento, ele é definido pela letra S, tá? E como que ele é definido? Ele é definido aqui pela letra S, tá bom? De escorregamento, na verdade é do inglês slip, tá? Então, o termo em inglês é slip, por isso que ele começa com a letra S. E ele é definido como a velocidade síncrona menos a velocidade n. Então, repare que a diferença aqui, ó, não tem nenhum índice, ou às vezes pode vir um índice R de rotor, mas o mais comum é não vir nenhum índice. Então, ele é definido pela velocidade síncrona menos a velocidade do eixo, tá bom? Dividido pela velocidade síncrona. Isso aqui vai dar um valor em percentual, tá bom? Então, o mais comum, tá, dos motores é que esse escorregamento aqui seja algo aí entre 1% e 5%, tá? É o mais comum, assim, dos motores. É claro que existem exceções a essa regra, mas o mais comum é que esse escorregamento aí seja 3%, 4%, 5%. Dificilmente ele será maior do que 5% nas condições normais, tá? Então, essa aqui é uma das principais equações para máquinas assíncronas, tá? Que a gente precisa ter em mente. E por último, tá? É o que a gente chama aqui de frequência induzida, tá? Deixa eu separar aqui. Então, frequência frequência do rotor, geralmente, que é o termo que o pessoal usa, tá? Lá no nosso mapa mental eu coloquei frequência induzida no rotor. Como eu tinha mostrado na figura anterior, aqui o princípio, como eu tinha mostrado aqui, o princípio de funcionamento o motor aqui, ele tem um campo girante aqui, né? Que ele vai estar nessa velocidade síncrona, que a gente acabou de calcular aqui, que é 1.800 RPM, então ele vai estar girando aqui 1.800 vezes a cada minuto. E esse rotor aqui vai estar rodando aqui dentro, tentando acompanhar, tá? Então, aqui vão ser induzidas correntes também aqui nesse rotor. E qual que é a frequência dessa corrente? A gente tem que tomar cuidado, tá? Que quando a gente for ver o circuito da máquina de indução, ela basicamente é um transformador que o secundário está girando, tá? A gente pode até usar essa analogia porque ela é muito válida, que ele é um transformador que o secundário gira. Só porque essa questão de fazer o secundário girar influencia todo o funcionamento do motor, tá? Influencia toda a forma da tensão induzida aqui dentro. Por quê?
Se esse rotor aqui girar a velocidade síncrona, tá? Que a gente considera isso quando ele está sem carga, praticamente não existe corrente induzida aqui, tá? Então, essa frequência das correntes induzidas aqui no rotor, ela não é a mesma do campo girante aqui, porque esse carinha não está parado. Se ele estivesse parado, né, fixo, né, isso a gente vai ver lá no ensaio de rotor bloqueado, a corrente induzida aqui seria a mesma, mas existe um movimento relativo entre eles. Então, a corrente induzida aqui no rotor será diferente, mas ela é uma equação bem simples. Geralmente a gente chama de FR, tá? Que é frequência induzida no rotor. Ela é dada pelo escorregamento vezes a frequência do estator, ou frequência da rede, ou frequência do, enfim, da tensão que foi colocada aqui. Então, por exemplo, um motor aí que está rodando a um escorregamento de 5%, a frequência das correntes induzidas no rotor, ela é 5% vezes 60 Hz, né? O motor ligado aí em 60 Hz, tá? Então, essa frequência aqui do rotor é de 3 Hz. A corrente induzida no rotor, ela tem uma frequência de 3 Hz, tá bom? Então é importante a gente ter ideia dessa diferença. Isso aqui também é um ponto importante. Algumas questões até cobram isso, não é muito comum, mas pode ser que cobre, tá? Entender que a frequência das correntes induzidas no rotor, elas são diferentes do campo girante aqui, tá bom? Pessoal, então essa era a aula inicial, a aula de fundamentos, tá bom? A gente vê na próxima aula. Tchau!